Nessa manhã eu quero falar do líder que faz toda a diferença. Você é essa pessoa que faz a diferença em Campo Grande. Você está fazendo diferença em Campo Grande. Você, através do seu pequeno grupo, está fazendo diferença no mundo. Quando você ora por missões, quando você contribui com a sua oferta missionária de fé, quando você faz uma dedicação missionária, você está alcançando do outro lado da mesa, que é os seus familiares, você está alcançando Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil e o mundo. Aleluias. E nessa manhã nós queremos ver na pessoa de Neemias. Neemias foi um líder que fez diferença naquele momento. Neemias foi usado por Deus. E quantas pessoas já fizeram livros sobre a pessoa de Neemias, sobre a sua liderança, o líder que faz a diferença. E na vida dele nós vamos ver então 3 ações que nós podemos colocar em prática para fazer diferença na nossa casa, na nossa família, no nosso pequeno grupo e na igreja. Amados, Deus te chama para uma obra extraordinária. Deus te chama para fazer grandes coisas. E fazer grandes coisas para Deus não é em grandeza, mas é em sentido. É quando você discipula uma pessoa, quando você evangeliza uma pessoa, você está fazendo grandes coisas para Deus, porque há alegrias no céu quando um pecador se arrepende. Então venha comigo, vamos nessa manhã navegar, então vamos ver o que Deus tem para nós nessa manhã. Neemias não era somente um líder cumpridor de tarefas, ele era uma pessoa especialista em resolver problemas, conflitos, sócios emocionais. Neemias foi um homem de oração, ele foi um homem de planejamento e foi um exímio executor de tarefas. Eu posso imaginar você, na sua liderança de pequeno grupo, o esforço que você está tendo agora, nessa época de pandemia, para pastorear o seu grupo, para manter o seu grupo, para fazer o teu grupo crescer, evangelizar, discipular. Essa tarefa nós vamos ver então na vida de Neemias. Essas qualidades, essas ações que ele teve e que você e eu podemos ter também e colocar em prática. Nós precisamos mais do que nunca, irmãos, nessa época de oração, nós precisamos orar mais, nós precisamos jejuar, nós precisamos clamar mais ao nosso Deus. E Abraham Lincoln disse o seguinte, uma vez ele confessou: tenho sido levado muitas vezes a ajoelhar-me pela convicção esmagadora de que eu não tinha outra saída. Nós não temos outra saída a não ser orar. Orar, orar, orar. Coloca isso em prática na sua vida, no seu ministério, na sua família, porque Deus certamente vai fazer proezas, Deus vai fazer maravilhas, e no final dessa pandemia, você vai dar um brado de júbilo, de alegria, porque Deus te abençoou, Deus visitou a tua casa, Deus visitou a tua liderança. Vamos lá então, para essas ações que você pode encontrar na vida de Neemias e que você também pode colocar em prática. Primeiro, sair da zona de conforto. É isso aí. Nessa pandemia, em todos os momentos, em todos os lugares, mas mais do que nunca, porque a pandemia trouxe uma depressão nas pessoas, ela trouxe uma depressão emocional, ela trouxe uma depressão econômica, ela trouxe uma depressão na área da saúde, uma crise mundial. Mas Deus te chama para sair dessa zona de conforto que nós estamos. E o que é a zona de conforto? É a ausência de desafios. Como nós estamos vendo nessa época nossos desafios sendo superados, não é verdade? Nós precisamos empenhar, nós precisamos avançar ainda mais. Zona de conforto é o estado do seu inconsciente dizendo que é preciso tomar cuidado. Ela representa uma posição às vezes até confortável e segura. É aquela voz que diz para você lá no teu ouvido, na tua mente: fica quietinho onde você está, fica tranquilo, esse assunto não é seu, você não pode fazer nada. É verdade, você e eu, nós não podemos fazer nada, mas nós não podemos ficar nessa zona de conforto. Zona de conforto muitas vezes nem é confortável. Neemias
era uma pessoa que ele saiu da zona de conforto, mas ele estava num palácio real, ele estava numa região de veraneio confortável. Havia águas, havia sol, havia um ambiente de boa comida. Mas nem sempre a zona de conforto ela é confortável, porque uma pessoa pode estar numa ruína total e ele pode achar que ele está bem. Você precisa sair dessa zona de conforto. Eu vejo líderes se reinventando nessa época. Eu vejo líderes superando as suas capacidades de tecnologias para pastorear, para fazer as suas reuniões. Glórias a Deus. Eu vejo ministérios se reinventando. Nós acabamos de ouvir do pastor Ronaldo orar, porque a Escola do Discípulo já teve mais de 4 milhões de visualizações. Eu vejo o ministério se reinventando. Eu vejo o ministério Viva a Vida da Terceira Idade se reinventando. É maravilhoso. Eu lembro na primeira semana da pandemia, que nós íamos fazer a primeira reunião online. E a Raquel estava preocupada, e Leno, você vai ter que me ajudar. E eu então comecei a ajudar uma irmã. E eu liguei para ela e falei assim, olha, irmã, é simples, você vai clicar nesse link e você vai entrar. E ela falou assim, qual o link? Eu falei, esse que eu mandei para você aí agora. Eu falei, faz o seguinte, deixa eu explicar melhor. Liga a sua câmera aí no seu WhatsApp. Ela falou assim, aonde, pastor? Eu falei, meu Deus, vamos, o que nós vamos fazer agora aqui, né? Se ela não sabe onde está a câmera do celular para ela falar comigo no WhatsApp, como é que nós vamos movimentar isso? Eu falei assim, irmão, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou mandar de novo. A mensagem que chegar no teu celular, você vai e clica em cima dela. Combinado? Combinado. E amados, e graças a Deus, Deus é misericordioso. Essa irmã que é da terceira idade, no final ela disse, pastor, eu consegui. Eu disse, glória a Deus. É o Viva a Vida conectado, as pessoas estão conectadas, estão reinventando. Igreja está aprendendo a ser igreja nessa época, irmãos. Nós estamos avançando em tecnologias. Nós investimos esse mês passado de julho, mais de R$95 mil para que os desafios possam ser superados. Eu vejo pastores reinventando o pastoreio, através da tecnologia, através da oração, através do pastoreio. Amados, nós precisamos sair dessa zona de conforto. E Neemias estava então naquele palácio, lá em Suzã, e ele falou o seguinte, eu preciso sair do palácio do rei para as ruínas. Isso é sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto não é ir para o confortável, é aceitar os desafios do momento. E você precisa sair da zona de conforto, você precisa abrir a sua mente. Se nós estamos usando esse momento, a tecnologia, você precisa vencer esse estado emocional negativo. E eu vejo líderes avançando. Só que nessa época de pandemia, a tecnologia não é o fim em si mesmo. A oração é o mais importante. Neemias orou durante 4 meses. A reforma que ele fez foi de 52 dias, a reconstrução dos muros e dos portais. Mas ele levou 4 meses de oração. Meu irmão, nós já estamos mais de 4 meses na pandemia. E nós temos que aprender a orar pelo nosso pequeno grupo. Nós precisamos aprender a orar pela nossa supervisão, pela nossa coordenação, pela nossa rede. Deus está levantando intercessores nessa época. Orar pelos enfermos, orar por aqueles que estão com crise de ansiedade, orar pela repreensão dessa pandemia, orar pelo governo, orar pelo sistema de saúde, em todas as esferas da sociedade. Nós precisamos orar mais do que nunca nesse sentido. Sabe por que muitas vezes que nós não saímos da zona de conforto? Pelo nosso estado emocional. Nós ficamos presos. Nessa pandemia agora nós temos somente 2 saídas. Ou vamos ficar ou vamos avançar. Eu estive participando essa semana de uma reunião com a primeira igreja batista
de Cochabamba, Bolívia. Aqueles irmãos da Bolívia estão aprendendo a ser igreja nessa época de pandemia, estão reinventando. Em cada reunião que eu participo, eu vejo pessoas se reinventando. Nessa pandemia nós temos somente duas saídas: ou vamos ficar ou vamos avançar. Hoje de manhã eu estava maravilhado vendo a Raquel pregando uma mensagem maravilhosa de Deus falando sobre expectativas e realidades. Eu vejo como que a Raquel cresceu nessa área da pregação, mas quanto eu vejo ela também orando e buscando a Deus. Amados, em tudo na vida nós precisamos atualizar, e você como líder, saia dessa zona de conforto, avance, busque ao Senhor, se aprimora, se aperfeiçoa, se reinventa. Deus quer te usar, meu irmão, minha irmã. Deus quer usar as suas habilidades, os seus dons, os seus talentos. Esses líderes que saíram da zona de conforto, se reinventaram, buscaram, atualizaram. Essa é a primeira ação que nós devemos fazer. Sair da zona de conforto é sacudir o pó e falar assim: eu preciso agir, eu preciso orar, eu preciso avançar, eu preciso pastorear, eu preciso evangelizar. Ontem, 11 horas da noite, eu estava aconselhando um rapaz que está tentando tirar a sua vida, está se mutilando. E aí nós podemos ver muitas outras situações de pessoas desesperadas. Ontem à tarde, uma mãe ligou para nós, desesperado, porque o filho estava tentando tirar a vida, e buscamos pastor daqui, conectamos com o Felipe Breder, e ele já ligou, já pastoreou. Amado, nessa época de pandemia, nós temos que sair da zona de conforto. E Deus te chama para você sair dessa zona de conforto. A segunda ação que nós vemos na vida de Neemias é a disposição. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não é somente pensar nos recursos ou falta dele, mas é você dispor do jeito que você tem, como você está. E Neemias se colocou, Deus o chamou para restaurar aquelas veredas antigas, restaurar os muros de Jerusalém, tornar a reedificar vidas. Então Neemias passou primeiramente 4 meses orando, para depois atuar 52 dias edificando. 52 dias edificando. Nós temos que fazer um levantamento. Neemias passou 3 dias fazendo um levantamento. Neemias passou 3 dias andando sobre os escombros. Neemias passou 3 dias observando os escombros. Deus te chama a olhar mais a tua casa. Deus te chama a olhar mais os teus relacionamentos. Deus te chama a olhar mais os teus filhos. Deus te chama a observar mais a tua casa. E eu queria fazer uma pergunta para você. Como vai a sua vida? Como vai a sua família? Como vão os seus filhos? Como vão as suas finanças? Na real, fala para mim, como está a sua casa? Deus te chama a dispor, a se levantar, a agir, a evangelizar, a cuidar, a pastorear. Deus te chama, meu irmão, a levantar uma bandeira nessa época de pandemia. Não se renda, não se deixe se levar por essa pandemia, pelo terror das notícias. Não é somente uma palavra de afirmação, ou uma palavra de filosofia de vida, não é isso, é fé. Deus te chama a levantar, a se dispor, sem ter nada. E você tem tudo, porque Jesus conquistou tudo e deu à igreja. Você tem todo o poder que precisa para realizar a obra do Senhor. Então, não lamente, não murmure, não reclame, porque você tem tudo que precisa para realizar a obra do Senhor. Que coisa maravilhosa. Nós temos um líder de um pequeno grupo que está com Covid-19, o Alex. E nós estamos orando por ele, eu oro por ele todos os dias.
E ontem ele me falou: pastor, sabe o quê? Eu estou reconfirmando a minha decisão de seguir o Senhor Jesus. Pastor, Deus está me dando uma segunda oportunidade para eu ser um bom líder, para eu dedicar mais à obra do Senhor. Meus irmãos, eu não sei qual é a tua real visão da vida. A vida é como um vapor que abre, tira a tampa e logo ela sobe e desaparece. A vida passa muito rápido. Eu imagino uma pessoa que está num leito de um hospital, passando, se debatendo entre a vida e a morte. A vida nunca mais será igual para essa pessoa. Eu escuto o testemunho da minha esposa Raquel falando de um acidente quando ela era ainda seminarista. Daquilo que Deus fez na vida dela naquele momento. Deus te chama para liderar. Deus te chama para você colocar a mão no arado e não olhar para trás. Mas tudo isso é feito com muita oração. Tudo isso é feito com disposição. É a segunda ação, a segunda atitude. E a terceira atitude, para terminar, que nós vemos na vida de Neemias, é que ele era focado na missão. Oh, que coisa maravilhosa! Como é gostoso a gente colocar o foco no Senhor. Como é gostoso a gente colocar o foco na obra do Senhor. Pensa no hospital. Pensa numa sala de emergência agora, um hospital especializado em combater o Covid, as pessoas chegando, os enfermos, os contaminados. E ali tem todo um protocolo de procedimento de segurança, de biossegurança, de proteção dos pacientes, proteção também dos médicos, dos enfermeiros. Eles ali agora estão tão focados naquilo que eles estão fazendo, que eles não podem se distrair em nenhum momento. É um estado de alerta. Nós estamos nesse estado de alerta agora, meus irmãos. Nós precisamos saber que a disposição nossa, ela influencia outras pessoas. E quando Neemias saiu daquele palácio, quando ele olhou aqueles escombros, ele falou assim: vamos levantar e vamos reedificar, e Deus está conosco, a boa mão do Senhor está sobre nós. Uma disposição influencia outros. E logo em seguinte, Eliasabe falou: eu também estou na obra. E aí os seus irmãos, e aí todo o capítulo 3 nós vamos ver dessas pessoas que foram somando para reedificar, e vidas, famílias. Conta comigo, eu também estou apoiando, eu ajudo, eu vou contribuir com um tijolo, com uma hora de trabalho. E aí Deus foi abençoando. Nós precisamos orar pela missão, nós precisamos dispor para a missão, e nós precisamos focar na missão. Neemias, no capítulo 4, ele enfrenta muitos problemas, críticas, oposições, ameaças. Mas nós não podemos olhar para isso. Não podemos olhar. Nós temos que olhar para Deus e olhar para a missão. Aquilo que Deus nos deu, nós temos que olhar a missão como etapas. E Neemias olha aquela missão em etapas e ele falou assim: existem muros para ser restaurados, existem portas para ser levantadas, existem pessoas para ser cuidadas, existem pessoas que precisamos evangelizar. E aí, diante de todas essas ameaças que Neemias sofreu e que estava sofrendo, ele fala o seguinte: olha, eu queria que vocês, nobres, os magistrados, todos os líderes, é como que se nós estivéssemos ouvindo Deus falar conosco, falando aos pastores de redes, aos coordenadores, aos supervisores, aos líderes, dizendo o seguinte: lutai pelos seus irmãos, lutai pelos seus filhos, lutai pela sua esposa, pela sua casa. Nós devemos aprender a melhorar a nossa estratégia de guerra.
Nós precisamos aprender a melhorar o nosso pastoreio, a nossa liderança. E Neemias daqui dá 4 estratégias muito simples para você e para mim. A primeira delas é dividir tarefas. Versículo 16 do capítulo 4, ele fala: a metade trabalha na obra e a outra metade cuida. Vamos aprender a dividir tarefa. E sucedeu que desde o dia, metade dos moços trabalhava na obra e a outra metade tinha eles as lanças, escudos e arcos. Amados, nós precisamos dividir tarefa do nosso pequeno grupo. Nós precisamos aprender a trabalhar armados, é isso mesmo. Equipados, preparados. Colocar a mão na obra e a outra nas armas. Nós precisamos orar. Nós precisamos contar com capacitação. Nós temos aí a escola do discípulo que nos capacita na Bíblia. Nós precisamos estar focados de que nós estamos numa guerra, que nós já saímos do palácio. Um dia nós voltaremos para lá. Um dia nós estaremos no palácio do Rei dos Reis. Mas agora nós estamos numa guerra. Terceira estratégia que nós vemos aqui, nós precisamos cuidar uns dos outros. Versículo 19 e 20 do capítulo 4 fala o seguinte: e eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados no muro, longe uns dos outros. E aí ele fala: no lugar onde ouvires o som da buzina, ali vos ajunteis para conosco, e o nosso Deus pelejará por vós. Aleluias! Agora, nós precisamos mais do que nunca cuidar dos membros dos nossos pequenos grupos. Nós precisamos cuidar dos líderes, dos supervisores, dos coordenadores. Nessa época de pandemia, que nós estamos recebendo ameaças de vários lugares, nós precisamos ouvir se alguém está tocando a buzina, se alguém está pedindo socorro, se alguém está pedindo ajuda. E a quarta estratégia que nós vemos na vida de Neemias, nesse caso, é que ele disse que a oração é muito importante. Assim trabalhavam na obra, a metade deles tinha lança desde a subida da alva até ao sair das estrelas. A metade trabalhava e a metade cuidava. E agora, o nosso cuidado é orar. Porque se Deus não cuidar da cidade, em vão vigia o sentinela. Deus quer fazer grandes coisas na vida de um líder, para que ele faça diferença. E nós precisamos, meus irmãos, cuidar de 3 estados. Primeiro, o nosso estado emocional. Para sair da zona de conforto, nós precisamos aprender a vencer o medo. Vencer o conformismo. Por quê? Tem pessoas que estão nesse estado, está ruim, mas a mente dele criou um ambiente de segurança. O casamento está à beira do divórcio e ele não muda nada. A pessoa está endividada, mas ele não faz nada para mudar. Saia do conformismo, vença esse estado seu emocional. Também, para você dispor, você tem que entender que existe um estado de espírito, que é a disposição, e ninguém pode fazer isso por você. É só você e Deus. Ninguém pode ficar te empurrando. Ninguém pode tentar falar para você fazer o que você tem que fazer. Afinal de contas, nós somos servos de Jesus. Nós não somos empregados uns dos outros. Nós não somos empregados da igreja. Nós somos servos de Jesus. Ele é o nosso Senhor.
Então ninguém vai ficar atrás de você para você se dispor à obra. É uma ação tua, na tua mente, no teu coração. É o estado de espírito. Para isso você tem que vencer o medo. Porque você não sabe. Liderança é isso. Mas os dons que Deus nos deu, nós temos que colocar em prática. Os talentos que Jesus nos deu, um dia Ele vai chamar e falar assim: presta conta daquilo que eu te dei, meu servo. E amados, isso é muito sério. E para terminar, para focar na missão, é um estado de alerta. Nós estamos agora, nesses dias de pandemia, num estado de alerta. Ninguém sai de casa sem a sua máscara. Todo mundo cuida com álcool gel, cuida de proteger. Para focar na missão, nós precisamos aprender a lidar com a agenda que nós temos. Pessoas desorganizadas têm dificuldade de liderança. Você tem que organizar o teu pequeno grupo agora nessa época de pandemia. Ele já não é no mesmo formato que era antes. Você tem que reinventar, líder. Você tem que buscar uma forma de pastorear o teu rebanho. Isso ninguém vai cobrar de você. É Deus. É aquilo que Ele colocou para nós. Que Deus possa derramar da graça dEle. Sabe por quê? Porque ninguém tem a receita de nada. Ninguém sabe nessa época de pandemia o que é certo. Nós estamos consertando um avião em pleno voo. Mas com a graça de Deus, com o discernimento da palavra, com a ajuda do Espírito Santo, eu tenho certeza que nós vamos sair bem dessa pandemia, nós vamos sair mais fortalecidos, nós vamos sair mais preparados, nós vamos sair com mais esperança. Deus vai surpreender a todos nós depois dessa pandemia. E Deus quer derramar graça sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Eu quero trazer essa palavra de esperança para você, de desafio para o teu coração. Saia da zona de conforto. Se dispõe a fazer a obra dele e foca na missão, porque Deus está querendo derramar muito dele sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai amado, no nome precioso de Jesus, eu quero derramar o meu coração diante de Ti. Ó Deus, com muito temor e tremor, eu olho para a vida desses líderes, e muitos deles estão se debatendo agora, perguntando: pastor, mas eu não estou conseguindo trazer o pão para minha casa. Pastor, eu estou desempregado. Pastor, eu tenho pessoas enfermas com Covid-19 em casa. Deus, o Senhor é o dono de todas as coisas. E nós estamos debaixo da Tua mão poderosa. E o Davi fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Nós queremos dizer, ó Pai, que servimos ao Senhor nos momentos bons e nos momentos ruins. Estende a Tua mão sobre esse líder agora. Receba, líder, a visitação do Senhor na tua casa agora, na tua mente. Você nunca esteve sozinho. Jesus sempre está do teu lado. Ele é a tua ajuda. Ele é o teu pão. É Ele que vai trazer o pão todos os dias na tua mesa. Confia no Senhor. Entrega agora a tua ansiedade. Escuta o convite de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus te convida, líder, agora a renovar as suas forças espirituais, físicas e emocionais. Essa palavra é para você, líder. Essa palavra é para o teu coração. Ó Espírito Santo, complete a obra no coração desse meu irmão, dessa minha irmã agora, no nome de Jesus. E que juntos, nós, os pastores de rede, possamos sair vencedores dessa pandemia. Com cada coordenação vencedora, cada supervisor vencedor, cada líder de pequeno grupo vencedor. Porque nós somos uma igreja
vencedora. Nós estamos debaixo da tua autoridade, Jesus, e nós reconhecemos isso, e nenhum mal virá sobre nós. Nós queremos abençoar a nossa liderança. Eu abençoo, todos nós abençoamos a vida do pastor Gilson, da pastora Vasti, do pastor Ronaldo. Todos eles, ó Pai, colocamos debaixo da unção do Senhor. Dê mais unção à nossa liderança, mais visão. Eu vejo o pastor Gilson se desdobrando, ó Deus, para vencer essa época da pandemia, crescer, avançar. Dê a ele estratégias, dê a ele unção do Senhor, ó Pai, nessa época de pandemia. Abençoa todos os ministérios, todas as redes. E nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus, e nós, ó Pai, estamos debaixo da graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém.